Você vai fazer a prova do ITA e a prova do IME e não sabe tombamento? Esse vídeo é para você. Fala pessoal, eu sou o professor Jean Pegoraro, então curte o nosso vídeo porque hoje você vai aprender um assunto que você não trabalha no ensino médio, que é a grande sacada da física, que é o tombamento. O tombamento é um recurso que a gente tem em torque, em leis de Newton, que você não vai conseguir resolver muitas questões do ITA e do IME se você não souber esse assunto. Então, curte o nosso vídeo agora e fica comigo até o final. Vamos lá então, pessoal, vamos entender qual é a ideia do tombamento, assunto específico para o ITA e para a prova do IME. Vamos entender qual é a grande jogada do tombamento, tá? Tombamento é diferente do deslizar, é sim, digamos assim, capotar. Vamos pensar numa situação bem simples, onde eu vou ter um corpo qualquer, né? E esse corpo tem uma base B e uma altura H. Eu quero ter uma relação, o que eu preciso fazer para esse corpo tombar? Né? Imagina que eu estou exercendo uma força e eu coloquei uma pedrinha aqui, tipo um ponto de apoio, tá? O que você tem que entender é que é um jogo de dois torques. Quais são os dois torques que a gente está analisando? Esse corpo aqui, ó, eu vou imaginar que ele é um corpo homogêneo, então o seu peso ele é exercido exatamente no seu centro de massa, tá? Que eu vou colocar como sendo exercido aqui, tá? O primeiro momento que esse corpo vai tombar, eu vou ter um jogo de torque. Quais são os jogos de torque que eu vou ter? A força F, que vai estar sendo colocada aqui, ela vai, digamos assim, competir com essa força-peso. Tá, com essa força-peso. Até se eu fosse colocar a situação aqui de uma maneira mais técnica, esse apoio, claro, ele teria uma força normal. Vamos trazer o apoio para cá, tá? Vamos trazer o apoio para cá, então esse ponto é o apoio. Ele teria uma força normal para cá, né, uma força normal, e teria uma força de atrito para cá, contrária a essa minha situação, ok? O que significa tombar? Tombar significa o corpo de fato capotar, é isso que você tem que visualizar. Então para esse corpo tombar, a gente vai usar o conceito de torque. Então olha só, essa força está aqui, né? A força peso está bem aqui no meio, e essa aqui é a força de atrito e a força normal. Para eu fazer uma análise de torque, eu vou ter que definir um ponto de apoio, um ponto de giro. E para ser mais fácil, para simplificar a minha vida, eu vou botar o ponto de giro aqui, ó. Pois ao botar o ponto de giro aqui, eu até coloquei uma pedrinha para a gente visualizar isso melhor, é o ponto onde toda e qualquer força que estiver sendo exercida nesse ponto não vai produzir momento, né? Ou torque, como a gente está analisando. Então a força de atrito aqui não vai produzir momento, a força normal também não vai produzir momento. Inclusive eu vou até tirar fora isso aqui, ó, e eu vou só colocar o que, gente? Ó, eu vou só colocar o ponto O, que ele está aqui, que é o ponto que eu vou analisar torque. Aí, gente, para esse corpo capotar, eu preciso que o torque dessa força F seja maior que o torque da força peso. Então vamos calcular o torque da força F, né? Para você lembrar, torque é nada mais nada menos que uma força perpendicular a um braço de alavanca, né? E esse braço de alavanca é um vetor que ele vai do ponto de giro que eu escolhi até a força analisada, a linha de ação da força, tá? Só para você lembrar isso. Então vamos fazer o seguinte, ó. Para eu identificar o torque disso, vamos descobrir qual é a linha de ação da força. Ó, a linha de ação da força é essa linha vermelha. E aí, ó, o braço de alavanca dessa força F vai ser essa medida, ó, tem que ter um ângulo de 90 graus. Isso aqui é o braço de alavanca. E esse braço de alavanca, se você conseguir analisar, vai ser o próprio H, ó. Vai ser o próprio H, que é a altura dele. Então, gente, o que eu vou ter? Eu vou ter que o torque dessa força F, ó, o torque da força F vai ser igual a força F vezes o valor de H. Esse é o torque da força F, né? Que é a força, eu não gosto de decompor a força, né? Eu gosto de realmente ver a menor distância, que é o braço de alavanca. Então esse é o torque da força F. É a força e a menor distância entre a linha de ação dela, né? Que é o vetor braço de alavanca. Então, deixa guardado isso. Fechou. Isso aqui é o torque da força F, tá? Esse torque, inclusive, é o torque, ó, que faz capotar para cá, ó. Esse é o torque que faz capotar para cá, no sentido que a gente diz
no sentido horário, né? Eu sei que torque é um produto vetorial, que ele sai do plano, mas é isso aqui, tá? Fechou. Agora vamos descobrir qual vai ser o torque da força-peso. Então como é que eu vou achar o torque da força-peso? Vamos apagar isso aqui, vamos apagar isso aqui, porque eu preciso achar a linha de ação de força da força-peso, né? O que você vai fazer? Você vai pegar e colocar a linha de ação da força, ó. Você vai lá e vai traçar a linha de ação dela, que é essa. O polo de giro que eu estou analisando, ele é aqui, então eu vou pegar essa distância entre essa linha de ação que forme 90 graus. Então você pode ver que a força-peso, ela vai ter essa medida de braço de alavanca, ó. Essa medida de braço de alavanca, que é essa, que é B sobre 2. Veja bem, ó, que é B sobre 2. Ou seja, o torque da força-peso vai ser a força-peso vezes a base dividido por 2. Esse é o valor do torque da força-peso. Tá? Esse é o valor do torque da força-peso. Até vou sair para dar uma limpada no quadro. Uma vez que eu já defini quais são os módulos dos torques, eu vou ter que entender o seguinte. Veja bem, ó, essa força F vai de fato fazer o corpo tombar para cá, né? A força-peso faz ele tombar de volta. Para ele tombar, né, que é isso que a gente vai analisar, então a gente vai concluir da seguinte maneira, ó. Para ele de fato tombar, eu preciso que o torque da força F seja maior que o torque da força-peso em relação àquele eixo. Isso é a parte mais legal que a gente tem, né? E aí, matematicamente, eu posso dizer que F vezes H tem que ser maior que o peso vezes a base dele dividido por 2. Essa é a condição que eu tenho, que eu preciso, né, para esse valor de força F conseguir tombar ele. E é mais interessante que você veja o seguinte, ó, eu coloquei um ponto de apoio exatamente para quê? Para eu impedir a aceleração na horizontal. Então esse raciocínio é legal para a gente tombar, tá? Também você tem que cuidar que pode cair em prova do ITA, principalmente, ou prova do IME, que é aquelas questões que eu começo a empilhar um livro em cima do outro, né, que eu vou te mostrar aqui, ó, que é um tombamento de livros, né, ou de chapas de madeira, tanto faz. Vamos colocar aqui para você ver. Ó. Vamos supor que eu vou pegar um corpo, né, isso aqui é uma mesa fixa, e eu vou colocar um corpo aqui, ó. Vou colocar um corpo aqui, um corpo homogêneo, que eu vou colocar ele aqui pintadinho, ó, pintadinho. Vamos tentar entender o que está acontecendo. A força-peso dele é representada no centro de massa, porque ele, digamos assim, né, ele é um corpo homogêneo, então a força-peso está aqui, tá? Se ele fosse tombar, o ponto de apoio que ele vai fazer a análise, a gente vai verificar o seguinte, ó, que enquanto essa força-peso não produzir torque resultante, ele não vai tombar. Eu vou pegar o caso limite. Qual seria o caso limite? Eu puxar esse corpo um pouquinho para cá, ó. Puxar esse corpo para cá, para eu conseguir visualizar o seguinte, ó, de tal maneira que a força-peso dele, ó, tem que estar alinhada com o último momento que eu tenho ali de ponto de apoio, ó. Você pode ver, ó, que se eu admitir que isso aqui está sobre o último ponto de apoio, que nem eu coloquei aqui, o corpo não vai tombar. Esse corpo só vai tombar quando essa força-peso, né, essa força-peso que eu estou analisando, o valor dessa força produzir um torque resultante. Veja bem, ó. Eu coloquei agora e você vai ver que agora ela passou desse ponto de apoio da mesa. Então o que vai acontecer? Eu teria a força normal aqui, né? Aqui eu também teria a força normal, mas essa força normal iria conseguir anular a força-peso nesse contexto, né? Agora eu vou ter um torque resultante. E eu poderia ver o seguinte, ó, que se eu deixar bem na pontinha, esse corpo ele vai tombar para cá. O que pode acontecer em prova? Ele pode pedir para você começar a empilhar várias placas de madeira ou de metal, uma em cima da outra, e pedir uma expressão geral, tá? Deixa eu ver como é que são as gravações. E aí a gente consegue ver isso aqui, que agora esse corpo ele vai tombar, né? Que agora ele vai girar e aqui ele vai ter o tombamento. Esse raciocínio ele é muito útil em prova, sabe por quê? Porque assim, ó, você também tem que saber como isso vai evoluir de acordo com a inclinação. Então a pergunta é bem simples, né? Vamos supor que eu tenho um corpo, vem aqui comigo para você ver. Ó, eu tenho um corpo com uma massa M. Massa M qualquer, força-peso P, homogêneo, e eu quero descobrir qual é a máxima inclinação que eu posso colocar ele em plano para ele não tombar, né? A máxima inclinação que eu preciso descobrir. E agora vem a parte que é uma sacada, que eu vou usar esse raciocínio junto com esse, né? Vamos pensar.
Se esse corpo é homogêneo, olha essa primeira situação que eu estou mostrando para você, né? A força-peso, ela vai ser representada no centro de massa, né? No centro de massa do corpo. Obviamente, eu vou conseguir equilibrar ele e tudo. Mas tem um bizu muito legal aqui, ó, que é o seguinte, ó. Quando eu começar a inclinar ele, a força-peso continua para baixo. Força-peso é uma força vertical e para baixo. Como é que eu vou descobrir se esse corpo vai ou não vai tombar usando apenas a nossa lógica? Bom, eu coloquei um ponto de apoio aqui vermelho, tipo uma pedrinha, para impedir que ele deslize, e a gente vai fazer o seguinte, ó. Você vai ver qual é a direção que eu tenho da força-peso com esse ponto de apoio. Ó, que nem eu fiz aqui antes. Qual é a conclusão que eu sei? Esse corpo vai tombar quando esta força-peso passar desse ponto de apoio máximo que eu posso ter. O caso limite é aquele caso ali, ó, que eu tô colocando aqui para você, ó, que a força-peso, ela tá para baixo. Veja bem, ó, a força-peso está para baixo. E esse ponto de apoio, né, se eu for analisar essa situação, esse ponto de apoio, eu vou verificar que o centro de massa do corpo, que nem aconteceu antes, ó, o centro de massa ele tá aqui, ele não passou ainda desse ponto de apoio que eu botei a pedrinha. Olha só, como aqui já fica bem óbvio isso, ó. Olha só onde é que tá o ponto de apoio que eu coloquei, e olha aqui onde é que vai ser o valor da força-peso. O valor da força-peso, você pode notar que essa força-peso, olha que interessante, ó. Essa força-peso, ela passou desse ponto de apoio. Olha aqui, ó, olha o pontinho de aplicação da força-peso. Olha o pontinho do ponto de apoio. E aí, quando isso ocorrer, aí o corpo vai tombar. Ele vai tombar. Isso é uma coisa muito legal. E aí, o que eu quero saber? Eu quero saber uma relação, né, o caso limite. Quanto que vale esse ângulo? Que ângulo, ó? Esse ângulo aqui, ó, vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa. Pode ser? Ângulo alfa. Deixa eu ver como é que estão, se está cabendo tudo. Fechou. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero descobrir quanto que vale esse ângulo alfa em função de B e H. Então vamos pensar assim, ó. Vamos colocar... Eu vou trazer esse desenho para cá, né, pra gente visualizar isso melhor. Ó, vou trazer esse desenho para cá. Eu sei que é um desenho que eu acho que vocês estão acostumados já, né? A gente faz bastante isso em leis de Newton, né? A gente faz bastante isso em leis de Newton. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos esticar esse desenho. Isso aqui eu acho que você já entendeu que ele vai tombar. Até vou tirar. Ó, vamos abrir esse desenho para você ver, tá? Primeira coisa que eu quero que você veja. Ao colocar o bloco, eu preciso achar os ângulos, né? Então aqui, ó, vou colocar esse bloco, esse caso limite aqui, né? Ó, eu vou colocar ele para cá. Aí eu vou puxar aqui essa situação, né? Ele vai estar aqui, ó, aí essa medida vai ser aqui e essa medida vai ser aqui, né? Esse caso limite que eu quero que você ache. Eu quero que você ache aqui nessa situação. Então vamos trabalhar com os ângulos, né? O valor da força-peso está bem no seu centro de massa. Está aqui o valor da força-peso. Esse aqui é o valor da força-peso, tá? Aí vamos trabalhar com ângulos. Olha só. Eu vou fazer uma linha vertical aqui, ó. Fiz uma linha vertical aqui. Vou fazer essa mesma linha vertical aqui, ó, para você ver. A mesma linha vertical aqui, tá? Agora, eu vou fazer uma linha vertical aqui. Horizontal aqui com plano, né? Ó, a mesma linha aqui. Vamos começar a pensar um pouquinho juntos. Esse ângulo alfa, ele tá aqui, ó. Esse ângulo alfa aqui. E lá em leis de Newton a gente está acostumado a ver que o ângulo alfa estaria aqui. Então, veja bem, o ângulo alfa estaria aqui. Esse ângulo alfa estaria aqui. A gente até fazia a decomposição do peso. Isso aqui em leis de Newton é bem tranquilo da gente ver, tá? Agora veja bem que esse ângulo alfa, ele também vai estar aqui, ó. Esse ângulo alfa também vai estar aqui. O ângulo alfa também vai estar aqui. Então fique atento a essa metade aqui desse triângulo, ó. Fique atento a essa metade desse triângulo. Veja bem o que eu vou fazer, ó. O ângulo de 90 graus está aqui. Então eu vou girar ele, ó. Vou girar ele. O ângulo de 90 graus está aqui. Esse ângulo de 90 graus está aqui. E aí eu vou pegar essa situação aqui, ó. Onde o ângulo alfa está aqui. O ângulo alfa está aqui. Uma vez que eu sei que o ângulo alfa está aqui, gente, como é que eu poderia descrever uma relação desse ângulo máximo para ele não tombar, né, que é o caso limite, usando os parâmetros dele? Se eu usar uma função tangente, vai sair que é uma beleza, né? Veja bem, ó. Esse aqui é o cateto oposto, que vai ser a minha base
desse meu corpo, e desse lado aqui nós temos o cateto adjacente, né? Nós temos o cateto adjacente, que eu consigo demonstrar isso. Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Ó? Eu posso usar uma função tangente, né? Até vou colocar aqui para você ver. E ao usar uma função tangente, eu consigo dimensionar isso. Ó. Tangente desse ângulo vai ser o cateto oposto sobre o adjacente. Cateto oposto B, cateto adjacente H. Ou seja, o máximo de inclinação que eu posso ter para o corpo não tombar vai ser onde B sobre H vai dar a tangente dele. Acima desse valor de ângulo, né? Esse corpo vai tombar. E aí a gente vê que é muito bacana isso mesmo, né? E essa noção de tombamento, ela é fantástica, porque a prova do ITA cobra muito isso. A prova do IME nem se fala de treliças e tudo. Mas agora você já sabe tombamento. Inclusive, gente, deixa eu falar agora dessa camisa que foi do Ciência em Dia. Pessoal que me mandou camisas muito legais. Não sei se você consegue ver, mas essa camisa aqui é sobre o eclipse de Sobral. Foi um eclipse que o Einstein ficou viajando o mundo todo atrás de eclipses para provar sua relatividade geral. Vou botar o site deles aqui, que eles sempre estão ajudando o nosso canal. Inclusive, comenta aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você quer que eu faça, tá? E acione as notificações do sininho, porque quando esse vídeo ficar pronto, você será notificado e vai conseguir aprender cada vez mais física. Eu sou o professor Jean Pegoraro, desejo a todos ótimos estudos, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.